Muito boa noite, então, a todos os irmãos ligados a este trabalho do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi. É uma alegria, mais uma vez, estarmos juntos nesse formato de bate-papo. Hoje, como convidado especial que estreia neste formato conosco, Vinícius Lousada, atualmente vice-presidente de unificação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e várias outras atividades que ele pode explicitar na sequência, né, Vinícius? E João Antônio Link, presidente da União Municipal Espírita de Carazinho e também trabalhador do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade daquela cidade. Então, como em todos os trabalhos espíritas, iniciamos por uma prece e convidamos a prece todos os irmãos a que nesse instante fechemos os olhos, elevemos o nosso pensamento ao alto, mentalizando a figura de Jesus, nosso amado e querido Mestre. Nós agradecemos por mais esta oportunidade de trabalho, de encontro, rogando a espiritualidade maior que nos inspire, que nos ampare, para que possamos trabalhar esse conteúdo proposto da melhor forma possível, de uma maneira compreensível e produtiva a todos os que se ligarem a esse trabalho. Que Deus e Jesus estejam conosco, que assim seja. Então, eu me chamo João Paulo Cardoso, trabalhador do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi, e temos aqui hoje, nesse trabalho, mais uma vez, João Antônio Link, trabalhador do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade de Carazinho e atual presidente da União Municipal Espírita de Carazinho. E um convidado muito especial que estreia conosco nesta noite, Vinícius Lousada, vice-presidente de unificação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, para falarmos hoje, em continuidade aos nossos trabalhos, sobre o capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. Enfim, é um tema instigante, iniciando os capítulos do Evangelho que falam de bem-aventuranças, que tem como título Bem-aventuranças, lá do Sermão da Montanha. Enfim, o que será que são os pobres de espírito? Allan Kardec traz, enfim, a compreensão espírita deste conceito. A passagem evangélica é a bem-aventurança em si, bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus, que está lá no capítulo 5º de Mateus. Então, eu acho que nós podemos começar perguntando para o Vinícius Lousada, saudando e agradecendo a sua presença conosco, o que, afinal, são pobres de espírito para o Espiritismo. Boa noite, Vinícius. Boa noite, João Cardoso, boa noite, João Link, meus queridos irmãos e aqueles que acompanham essa atividade. Primeiro, eu gostaria de dizer da minha alegria de estar com vocês e refletir um pouquinho da importância desse trabalho que vocês fazem. Muitas vezes, nós podemos imaginar de maneira desatenta que falar do Evangelho pode ser mais do mesmo. Afinal de contas, são tantas instituições, expositores, divulgadores da doutrina que trabalham com o tema do Evangelho. Mas as lides interpretativas do Evangelho podem ser comparadas a um grande mosaico onde cada elemento dele compõe a sua característica na totalidade, a unidade contribui com a totalidade e as diversas possibilidades interpretativas à luz do pensamento espírita tende a enriquecer a nossa compreensão sobre a mensagem do Mestre e pode nos ajudar muito, sobretudo no que diz respeito ao aproveitamento do Evangelho em nossa própria vida, como um guia de nossa evolução espiritual.
Quando nós nos debruçamos sobre esse item, o que já salta aos nossos olhos, né, João, é como Kardec tem esse papel de trazer a temática do Evangelho à luz do pensamento espírita, procurando retirar da nossa atenção, do nosso foco, supostos aspectos simbólicos, ou que traduzam uma visão mística das palavras de Jesus. O que ele aplica aqui é o próprio método que ele foi desenvolvendo junto ao que os espíritos comunicavam na sua análise racional, buscando a essência dos ensinamentos. E nós vamos aprender, assim, de saída desse item, que o que Jesus se referia, segundo o Espiritismo, é que os simples, ou melhor, os pobres de espírito são simples. São aquelas criaturas humildes que acolhem as lições do reino sem complicar a sua interpretação, a sua compreensão, sem colocar o seu próprio saber acima daqueles saberes que dizem respeito às leis morais da vida, que no seu conjunto formam a ideia de reino de Deus que Jesus vinha ensinar. Então, os pobres de espírito, nessa interpretação que nós colhemos do Espiritismo, diz respeito às pessoas desataviadas, que não se complicam com o seu orgulho, com a sua vaidade, que não colocam a sua opinião pessoal como medida de todas as coisas, como critério de verdade dos ensinamentos dos espíritos superiores ou da filosofia espírita, mas que abre o coração a novos entendimentos, que, e aí extrapolaríamos dizendo que admitem a dúvida, que se permitem reconhecer a própria ignorância, porque, como ensinou o educador Paulo Freire, ninguém sabe tudo. Da mesma forma, ninguém ignora tudo. Nós temos saberes diferentes, desconhecemos muita coisa e alguma coisa nós sabemos. A quantidade de saberes é uma coisa, parece óbvia de se dizer, que nós ignoramos é absurda. Nós precisamos considerar sempre a nossa condição evolutiva. Há muita coisa por saber a respeito da vida espiritual, do cosmos, das leis divinas. Nós temos com o Espiritismo pistas, caminhos seguros para melhor compreender a lei divina. Mas daí imaginar que até do Espiritismo nós somos capazes de dar a palavra final, de imaginar que já sabemos tudo, que não há nada a aprender, é um equívoco. O pobre de espírito, o simples, é aquele que entende que diante desse manancial, desse oceano de informações, de revelações espirituais da doutrina espírita, nós somos aqueles que estamos na margem, buscando adentrar suas águas pouco a pouco, na medida que aprendemos a nadar e nos fortalecemos na capacidade de raciocinar, portanto. Pois é, isso tudo que tu colocou me gerou perguntas para te fazer, mas antes eu vou saudar o João Antônio Link e perguntar para o João Antônio Link, a sua saudação, enfim, o que é um pobre de espírito segundo a nossa doutrina espírita? Será isso, enfim, uma noção negativa, uma qualificação negativa? Tem pessoas que assim interpretam. Boa noite, João Antônio. Boa noite, João Paulo, Vinícius, alegria em recebê-lo conosco aí, aos irmãos aí da Joana de Ângeles de Sarandi e a todos os nossos irmãos e amigos que acompanham o nosso programa também. Sempre uma alegria grande a gente poder estar reunido buscando entender um pouco melhor a mensagem divina, a mensagem principalmente do Evangelho de Jesus, né? E nós lembramos aqui de duas passagens que o Espírito Emmanuel nos fala, mensagem Sejamos Ricos com Jesus. E aí eu fiz duas anotações aqui que eu achei bastante interessantes, que ele diz assim: a pobreza e a pequenez não existem na obra divina.
tudo é grande no universo de Deus. Então, essa ideia de que nós devemos nos inclinar à sabedoria da eternidade e que a doutrina espírita nos traz tantas informações, tantos ensinamentos que nos enriquecem, né? Então, essa ideia de que a simplicidade, ela é uma conquista do espírito, né? Quando o espírito adquire capacidades de lucidez, de entendimento das leis divinas, né? E aí eu vou lembrar de alguns espíritos assim que os grandes colaboradores de Jesus, eles têm essas características, né? Então nós podemos lembrar aí de um Francisco de Assis, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa, Dr. Bezerra de Menezes, né? A gente olha esses espíritos e a gente enxerga essa simplicidade, né? E essa ideia de ser um servidor mesmo, né, da mensagem divina e entender que nós estamos, na realidade, sempre buscando servir e aprender com Jesus, né? Perfeito. Segundo Kardec, nos seus comentários, enfim, os pobres, digo, espíritos, são os humildes, né? Essa é a bem-aventurança da humildade. Inclusive, Sérgio Lopes tem um trabalho excelente, seu livro O Código do Monte, né? Onde faz uma associação de humildade com humus, terra, né? Sendo essa a primeira virtude lá da terra, do humus, da base do monte, para iniciar a escalada do monte, que é um símbolo da evolução, que é a conquista de todas as outras virtudes, das outras 7 bem-aventuranças, as 7 outras frases do Sermão da Montanha, mas o pressuposto de tudo isso é sempre a humildade, né? É bem interessante o trabalho dele. E os comentários de Kardec, ali no item 2, vão nesse sentido, né? Muito interessante. Mas só essas introduções que vocês trouxeram fizeram fervilhar de perguntas aqui na minha cabeça, né? O João Antônio trouxe uma mensagem da riqueza com Jesus. Obviamente, essa riqueza não é uma riqueza material, né? Nós não estamos falando aqui da teoria da prosperidade, que algumas linhas evangélicas aí mais pentecostais tanto puxam, né? É uma riqueza de virtudes, né? Os famosos tesouros que as traças não roem, os ladrões não roubam e a ferrugem não corrói. Então, aqueles únicos que conseguimos levar conosco enquanto seres imortais, né? Mas eu fiquei me perguntando também, Vinícius, nessa questão que tu trouxe da própria simplicidade que é o espiritismo, de nós não complicarmos, reconhecermos, enfim, o quanto temos a aprender, que estamos na margem desse conhecimento, e comecei a me perguntar as formas como ainda nós, espíritas, enquanto seres humanos, percorrendo estradas aí, às vezes não as mais acertadas, a gente consegue complicar aquilo que é tão simples, né? Até é algo que nós podemos refletir, que está, inclusive, ligado com a tua tarefa de unificação espírita, né? Enfim, caminhos em que nós, enquanto espíritas, enquanto instituições, complicamos o que é simples. Será que essa complicação, às vezes, nós não podemos incorrer? Me passa agora pela cabeça quando nós deixamos de lado esse ensinamento de Kardec de sempre submeter tudo ao livre exame, e nós começamos a construir ídolos, não de barro, mas ídolos de carne e osso, santificando pessoas e delegando a elas enfim, o pensar por nós. Não sei, tu trouxe tantas coisas que me fizeram fervilhar aqui da mente, né? Certo. Olha, tu trazes aqui algumas questões que a gente vai tentando dar conta juntos, né? Primeiro, é sempre bom lembrar
né? Nós que, inclusive, que atuamos na área pública, temos assim um carinho pelas instituições. Graças a elas e ao Estado Democrático de Direito que a gente consegue conviver em sociedade. Graças ao contrato social, diria Rousseau, né? Evocando ali a obra do Rousseau, nós necessitamos de instituições fortes para dar conta das nossas ações coletivas. Alguma delas, não todas, né? As instituições são reflexo dos indivíduos. Isso a gente aprende com o próprio Allan Kardec. Quando nós estudamos, por exemplo, em A Gênese, as questões relativas aos tempos que são chegados, Kardec, na sua racionalidade, pode até frustrar algumas criaturas, porque ele vai dizer que essa transformação de ordem planetária, que nós temos recolhido na literatura mediúnica chamada como transição planetária, essa transição é espiritual e se dá nas entranhas da humanidade, no coração dos indivíduos, e que o mundo regenerado advém dos indivíduos regenerados, quer dizer, conscientes da lei divina e vivendo em conformidade a essa consciência. Ou seja, nós teremos em algum momento da nossa história indivíduos que não vão ser egoístas, que vão ou ser menos egoístas, onde a violência não vai estar presente na nossa realidade cotidiana, mas isso tudo é, e o amor seja a grande lei obedecida, mas isso tudo é fruto de trabalho diário de transformação interior. Então, as instituições, elas são formadas por homens e mulheres, espíritos perfectíveis. E é natural que os indivíduos tragam para as instituições características das suas trajetórias, dessa vida e de outras. Eu lembro que num dos nossos congressos, o Divaldo dizia algo muito oportuno. No meio das suas falas lustras, ele lembrou que nós temos mais experiência no romanismo do que no cristianismo. O que ele está dizendo com isso? Que nós caminhamos, nós espíritos imortais, muito mais na igreja do que no cristianismo do Cristo. E que, naturalmente, o espiritismo, sendo consolador, que vem nos despertar aos valores mais profundos do evangelho, nos pede renovação de atitudes, de pensamento, de práticas. E nós somos esses indivíduos que, no cotidiano de trabalho espírita, nos nossos centros, que são a base fundamental do movimento espírita, e aí, João, vai mais uma provocação fraterna. O movimento espírita será o que são os centros espíritas. Não tem erro. Nós, no âmbito global, ontem mesmo eu participei de uma reunião com um companheiro da Federação Espírita Portuguesa que dirige a área de comunicação social espírita do Conselho Espírita Internacional, a respeito de uma atividade em comum. E aí nós falávamos justamente sobre isso. O movimento espírita é pujante, é ativo, é dinâmico e tem os valores humanos que os indivíduos trazem no seu coração e levam para a tarefa. Então é verdade, sim, que em algum momento, lá desde a base do centro espírita, possa surgir algum atavismo religioso do passado, alguma compreensão equivocada de processos de trabalho em comum, de forma de liderar ou gerir a instituição, que não necessariamente traiam os princípios da doutrina na sua profundidade, mas reflitam ainda alguma dificuldade nossa de aplicar o espiritismo na gestão do nosso trabalho, na convivência, nas relações que temos no centro espírita, na finalidade que orienta os nossos projetos de trabalho. É parte do processo. Kardec dizia, na Revista Espírita, inclusive, de que seria imaginar muito que alguém, pelo simples contato com o espiritismo, se tornasse um espírito numa outra condição evolutiva. Nós somos espíritos imperfeitos ainda. Temos muito a aprender. Agora, o nosso dever, não tendo compromisso com o erro,
é melhorarmos sempre a nós mesmos, o nosso trabalho no centro espírita, no movimento, buscando sempre, eu gosto de uma palavra que me saltou aos olhos no âmbito do serviço público, que é integridade, procurando sempre manter integridade na nossa relação com a doutrina, no nosso modo de trabalhar e gerir nossas instituições e nas relações que estabelecemos entre nós. Traduzindo aí o que for possível na condição evolutiva que nos encontramos, com muita vigilância e autocrítica, a essência da mensagem de Jesus ou da própria proposta da doutrina espírita de fraternidade. Então, eu também percebo que nós, às vezes, por conta das nossas imperfeições, podemos nos tornar pedra de tropeço para os nossos irmãos. E muitas vezes fazemos que nem Paulo, mais erramos do que acertamos. O Paulo dizia: o bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero, esse que eu acabo fazendo. Mas, ao constatar isso, nós não podemos valorizar a hipocrisia. Nós precisamos nos olhar como quem se comprometeu com a própria educação. E reconhecendo esses limites individuais ou coletivos, nós precisamos assumir uma agenda de construção permanente, de compromisso permanente, desculpe, com a construção de uma coerência com o pensamento espírita em tudo quanto fazemos, desde o nosso centro espírita e, por consequência, no movimento espírita. Aí tu trouxeste um ponto, que é da idolatria. Isso é atavismo religioso. E é tão forte esse atavismo que ele não está presente só no movimento espírita. Embora na nossa rede estadual a gente tenha se comprometido com ações coletivas, com treinamentos com equipe, com produções em que são feitas a várias mãos, dentro de uma perspectiva de trabalho em comum e impessoal. E entendendo que haverá pessoas que vão tomar a frente, mas elas são companheiros de trabalho que compartilham responsabilidades e que em nenhum momento a fé cega deve orientar a nossa relação com este ou aquele companheiro. Mas nós vemos a idolatria como tônica das redes sociais, da cultura do consumo, da perspectiva do materialismo presente em vários grupos religiosos e fora dele. Nós é que precisamos, nos nossos estudos e diálogos, fomentar a fé raciocinada, para que esses atavismos não predominem, sem crítica às pessoas, mas a construção de uma nova mentalidade mais coerente com a proposta do próprio evangélico da doutrina. É o que me parece. Eu posso comentar sobre esse tópico que tu levantas. Não sei se provoquei um desvio aqui, derrota. De qualquer maneira, das nossas lives, essa estava alcançando níveis de profundidade inimagináveis. Mas está relacionado com a humildade. Por quê? O orgulho, ele tem várias facetas. A gente pode falar em orgulho religioso, é onde eu vou imaginar que o meu conhecimento me basta, que a minha interpretação é a única possível, ou que aquela pessoa que eu elejo como alguém a ser seguido é o detentor da verdade. E é porque eu o sigo. É produto de orgulho também essa concepção. A humildade, ela abre uma porta. Olha, você pode estar enganado. Certamente a opinião de Deus sempre é melhor que a tua, que a gente está aprendendo e nós não damos conta da totalidade de nenhum fenômeno, de nenhuma realidade. E que sempre, sempre, as experiências comunicativas, de convivência com os outros, nos ensinam muito. E nós saímos diferente. A gente olha no centro espírita, eu estou há 10 anos nessa casa ou naquela. Nós não somos mais os mesmos por conta das nossas vivências pessoais e daquelas que o grupo de trabalho nos faculta a ter nos nossos estudos e diálogos. E na ação, porque o espiritismo não é doutrina
de meramente intelectuais. Aí incorreríamos no erro, mas de pessoas que se comprometem com a construção do bem na Terra, compreendendo que não são as únicas, que não têm uma missão pessoal para isso, mas somos daqueles que, com o farol de conhecimento que a doutrina nos oferece, podemos eticizar os espaços onde vivemos e espiritualizar os espaços onde vivemos a partir de nós mesmos. Em suma, fazendo uma brincadeira permitida aí, né? Kardec nunca quis, nem com os escritos dele, que alguém lesse alguma frase e dissesse palavra do Senhor, graças a Deus. É porque seria um contrassenso à proposta da doutrina, não é? Embora ele não reprovaria dizer graças a Deus, porque o Espiritismo é deísta e é a base fundamental do conhecimento do Espiritismo, é a existência de Deus, brincando assim com um jogo de palavras. Agora, sem dúvida alguma, o fanatismo ele não diz respeito à proposta de Allan Kardec e nem de Jesus. É muito interessante, porque Jesus recomenda conhecer a verdade. Ele propunha nos diálogos perguntas. Ele chamava o indivíduo a pensar. E aí nós temos em Kardec esse professor, inspirado na pedagogia pestalozziana, que convoca o adepto do espiritismo através da leitura a construção da convicção, da leitura reflexiva, nunca é demais dizer isso, né? Não é mera leitura, não é a leitura para os desencarnados, não é a leitura apressada, é aquela leitura. O João trouxe aqui tópicos de Emmanuel, que ele amadureceu na sua leitura, pensou, procurou a sua aplicação no cotidiano. E essa é a proposta de Kardec com os seus textos, que nós possamos estudar a obra de Allan Kardec e as demais que lhes são coerentes, falando aqui do campo de conhecimento do Espiritismo. A gente entende que o espírita deve ler de tudo e usar o crivo da razão. Nós não somos fundamentalistas, embora preconizemos na prática espírita uma fidelidade aos princípios da doutrina, mas aí a ideia interessa mais que a forma. Isso a gente aprende de Kardec. Agora, nós precisamos usar da fé raciocinada. Eu leio, eu tenho que pensar, eu tenho que buscar o contexto. Há expressões de Kardec que a gente tem que considerar que ele está escrevendo para os homens, ou melhor, com os homens, na cultura dos homens do século XIX. Então, eu tenho que considerar isso. Eu preciso também buscar, se eu quiser ver contradições no texto, eu acho. Isso é próprio do cacuete acadêmico. A gente até é mais fácil achar contradições do que compreender algo em profundidade. Nosso compromisso, me parece, meus caros irmãos João Link e João Cardoso, é tentar compreender o pensamento espírita emergente das obras de Allan Kardec e trazê-lo para uma vivência atual, diante dos desafios do tempo presente, para colaborar com a regeneração da humanidade, a partir desses saberes e da ética de Jesus que nós recolhemos no Espiritismo. E para provocar o João Antônio, que está... Enfim, eu também ficaria silencioso só te ouvindo, mas eu tenho esse papel de provocador, né? Nós temos também a missão de adentrar um pouquinho nos itens que tem como título Aquele que se eleva será rebaixado, que partem de uma passagem da vida e dos ensinamentos do Mestre Jesus, que está lá em Mateus, capítulo 18, né? Quando é dito assim: por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu:
digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. E, enfim, há outras passagens também, dentre elas a da mãe dos filhos de Zebedeu, né? E, por fim, ali no item 6, os comentários de Allan Kardec, né? Que tem como ideia fundamental, como ele mesmo destaca ali nos seus comentários, seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior, e aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se elevar será rebaixado. Então, no mundo como esse em que nós estamos vivendo, né, quiçá já imersos num período de transição, né, mas que tanto se elevam tanto pelas redes sociais para depois caírem vertiginosamente, é de tanta reflexão que surge em cima disso, né, João? São ensinamentos, né, de Jesus aí que nos trazem, às vezes, uma simples palavra, uma simples frase, né, mas que a gente viu aí que uma pequena parábola traz assuntos que são praticamente intermináveis, né? Então, essa questão de ser servidor, e acho que seria a palavra apagar-se, né? Mas é o ser que vai adquirindo consciência da vida, consciência dos processos, né? Ele vai entendendo que ele não precisa estar na posição de poder, na posição de evidência, ter influência, né? Não é essa a ideia. O ser que adquire sabedoria, que vai compreendendo a verdade, ele vai entender que a questão da sua função, de ser útil, de agir, né, de fazer, isso independe de posição, né? É uma questão natural que vai acontecendo. Quando a pessoa vai adquirindo a questão da sabedoria, do conhecimento, é natural que, de alguma forma, ela se destaque, né? Pela sua própria posição. Então, é na questão da demonstração disso, né? E lógico que a ideia, a pessoa vai adquirindo essa consciência de que ela não precisa estar buscando esse pedestal, né? E que isso é uma questão da vaidade humana, da ilusão, né? Daquilo que a gente está acostumado, né? No nosso processo que a gente vem vivendo da coletividade, que de alguma forma as pessoas busquem isso, né? Mas quando a pessoa entra nessa proposta, nesse propósito de ser um aprendiz do Evangelho, de ser um trabalhador, né, da mensagem divina, automaticamente ele vai se colocar nessa posição de ficar realmente mais apagado, ele não quer aparecer tanto, né? Porque o propósito dele é ser servidor, é contribuir, é fazer a parte que lhe compete, é ter disciplina, é saber que vai ser um prazer servir, né? Que ele está sendo útil e que ele é parte desse processo todo. Isso que o Vinícius comentou antes, né? Nós, espíritas, nós estamos dentro dessa conjugação de tarefas e a gente vai entendendo que cada um de nós faz a nossa parte dentro das possibilidades, das condições que cada um de nós tem, né? E que, logicamente, as pessoas que estão hoje na direção, que estão na coordenação, estão lá por uma questão de responsabilidade de uma situação em que se apareceu, né, em que se apresentou aquela situação, a pessoa tem que assumir essa responsabilidade, né? Faz parte do processo da sua experiência assumir essas tarefas, né? E nós sabemos que todos nós, de alguma forma, em algum momento, nós vamos ter que dar a nossa contribuição maior, né? Então, estar lá, por exemplo, estar na federação, estar na presidência, estar na coordenação das tarefas, de alguma forma traz essa questão da evidência, né? Mas a questão principal é o serviço que se presta, né? É o que cada um contribui lá, né?
É Bem por aí. lembrado. Inclusive, Kardec, quando publicou o Livro dos Espíritos, quando a gente vai observar a relação dele com os benfeitores que o guiavam, a intenção dele não era encontrar uma evidência, mas o Espírito da Verdade vai dizer que não bastava publicar um livro e ficar em casa. Era necessário expor-se para expor a ideia. Quando a gente estuda a temática de liderança, aplicada a qualquer setor, o que se vai identificar? Bem dentro dessa perspectiva, quem quer servir, às vezes, se vê obrigado a assumir aspectos de uma liderança formal, para além daquela natural que exerce, a fim de que contribua com o progresso dos núcleos de trabalho, das organizações mais complexas e da coletividade de maneira geral, evitando, inclusive, que a nossa timidez, ou às vezes algum egoísmo travestido de timidez, não nos leve a situações de omissão, porque é muito mais simples sermos analistas sociais, analistas do centro espírita, analistas do comportamento alheio no movimento espírita. Isso é muito simples, basta ter pouca inteligência, inclusive. Agora, desenvolver o ideal para o centro espírita, para o movimento espírita, pede de todos nós alguma renúncia, alguma cota de superação do próprio egoísmo para servir a coletividade sem paga alguma. E por isso que a gente vai identificar, por exemplo, um Francisco Spinelli na espiritualidade, conforme as narrativas mediúnicas de diversos médiuns, inclusive do nosso irmão Divaldo, que se vê numa condição de assistir magotes de sofredores na vida espiritual, tendo uma influência digna de registro dos benfeitores amigos. Mas é por quê? Que ele se santificou no sentido mais inadequado da palavra? Não. É porque ele fez da sua jornada terrena algo de produtivo pela coletividade, que foi lhe credenciando para somar-se a outras equipes espirituais de trabalho mais amplo e complexo. Como é que nascem os benfeitores, nossos anjos da guarda? A pessoa acorda um dia e diz: bom, agora eu vou ser guia espiritual do João Paulo. Não, ele vem se credenciando algumas encarnações a essa tarefa com o João Paulo e com outros. O bem é assim, a gente vai se credenciando pela prática cotidiana. E haverá momentos de prova em que seremos alçados, como está lá na referência a Pedro, que um dia ele seria, como se diz, atado e conduzido para onde não queria ir. Às vezes, por mais que nós não queiramos, existem deveres, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que sobrelevam outros deveres. Há circunstâncias que nós somos levados para além da nossa capacidade pessoal, inclusive, para contribuir nesse ou naquele setor da vida. E assim a gente evolui um pouco mais, impulsionado pelo trabalho. Fomos tão fundo, mas ao mesmo tempo tão leve que o nosso tempo fluiu. Rapidamente, como tem sido em todos esses bate-papos, né? E nós não gostaríamos de encerrar, Vinícius, nos próximos dias tu vai nos dar a satisfação de estar conosco no nosso Entrade, que é um encontro de trabalhadores e estudantes da doutrina espírita, um encontro já tradicional aqui de mais de uma década, anualmente, da UME Carazinho. O nosso Entrade será no sábado, dia 4 de novembro, a partir das 14 horas, na sede do Centro Espírita Perseverança Salvador, em Carazinho. Fala um pouquinho sobre o que tu vai nos trazer, Vinícius. Muito bem. É um convite muito fraterno da UME Carazinho, que nós tivemos a oportunidade de aceitar, e nós vamos dialogar em torno da obra Reencontro com o Mestre, que nós entregamos à Federação Espírita do Rio Grande do Sul e foi publicada recentemente. É um livro escrito em parceria com o nosso amigo Felipe Mascarenhas, onde ele escreveu
alguns capítulos no Rio de Janeiro, eu escrevi outros aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E o nosso propósito é trazer, como fizemos aqui nesse programa, algumas reflexões a partir das palavras de Jesus, à luz do pensamento espírita, de modo a iluminar o nosso cotidiano, a orientar a nossa vida na construção das virtudes tão necessárias para que a Terra se aprimore a partir dos seus indivíduos e se renove ou se regenere. Então, o nosso propósito no encontro com os trabalhadores da Umicarazinho é falarmos sobre Jesus, o seu evangelho e a necessidade de nós orientarmos-nos para além das práticas cotidianas do centro espírita, mas nelas também em torno da essência dos ensinamentos do Divino Mestre. A gente lembra de uma passagem, João, em que o pessoal perguntava, isso virou tradição oral, né? Perguntava para o Chico qual era a novidade, a última novidade. O pessoal queria revelação do mundo espiritual. Provavelmente estava naquele momento da produção dos textos de André Luiz, e ele dizia que a novidade era o Evangelho. Essa é a novidade também que a gente vai tentar repercutir junto aos companheiros do Entrade. Pensarmos sobre as lições do Evangelho à luz do Espiritismo, de forma que nós, espíritas, nos tornemos, sim, cartas do Evangelho. Perfeito. Então, nesse momento, eu já me despeço. Profundamente grato, enfim, João, Vinícius, por termos trabalhado juntos nessa noite. Foi uma abordagem interessantíssima, né? Ficou, graças à contribuição do Vinícius, aí um episódio para dar aprofundamento, para ser, né, reescutado e meditado. Então, gratidão, enfim, a vocês e a todo o nosso público que está ligado, né? E acho que vamos deixar, então, para o nosso convidado a prece final, e eu passo para o João Antônio fazer as suas considerações finais, e, por fim, o Vinícius, então, faz as suas e faz a prece de encerramento para nós. João. Muito bem, meus irmãos, nós queremos reforçar aí o convite para o nosso Entrade, lembrando que o nosso companheiro Vinícius, ele tem também outras obras espíritas que o Vinícius vai estar lá falando sobre essa última obra aí, e ele tem também outras obras, que é a Inteligência Espiritual, Em Busca da Verdade, A Conquista da Plenitude e A Linguagem do Coração, né? Então, aos amigos e companheiros que vão estar conosco, né, o Vinícius vai estar autografando as suas obras, nós vamos ter essas obras dele lá no encontro, né? E dizer aos amigos que possam estar conosco, e vai ser realmente um encontro muito bom, né, de muitas reflexões e de fraternidade, de solidariedade, e esse encontro que nós temos, que é uma vez no ano, né, dos trabalhadores e estudantes da nossa Umicarazinho, da nossa região aí, tá? Então, uma alegria, Vinícius, ter você conosco aí, e até o nosso dia 4, aí no sábado, né? Uma boa noite a todos os amigos e irmãos que nos acompanham, e um até breve. Então tá, meus amigos, eu agradeço a oportunidade de ter estado com vocês, compreendendo com o espírito fé, né? O primeiro capítulo do Evangelho ele vai dizer numa mensagem magistral: a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Que cada um de nós possamos, nesse momento de transição planetária, de alterações de referências, de desafios complexos em termos globais, que nós possamos prosseguir alegres em tarefas nobilitantes, que contribuam com o bem-estar da coletividade, que diminuam a dor no mundo, que superem injustiças e que se construa na superação do sectarismo uma fraternidade universal. E eu gostaria de encerrar com a prece, utilizando uma mensagem do Espírito Maria Dolores,
no livro Antologia da Espiritualidade, na psicografia de Chico Xavier, que diz assim: gratidão pelos amigos. Agradeço, meu Deus, em minha prece enternecida, as almas boas que me deste a vida. No campo da afeição, agradeço os amigos que me emprestas, que me toleram falhas e defeitos, e equilibram-me os passos imperfeitos, dando-me paz e luz ao coração. Agradeço-te, ó Pai, a sensação confortadora e amena, com que a palavra deles me acerena em meus dias de dor, e o silêncio que fazem para as lutas, de que preciso para burilar-me, enxugando-me o pranto sem alarme, pela bênção do amor. Agradeço o socorro que me trazem, mostrando desapego nobre e raro, para que eu seja apoio ao desamparo, esperança de alguém, e a caridade com que me estimulam a ser trabalham bênção e alegria, aprendendo a viver dia por dia nos domínios do bem. Por toda a santa generosidade, da estima doce e pura, de quantos me recebem sem censura, ternos amigos meus, eis-me ao sol da oração, para dizer-te, ó Pai do infinito universo, na singela pobreza do meu verso, obrigada, meu Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Muita paz. Gratidão, muito boa noite a todos.